deve de ser a realidade, mas a mentira tá tão igual. Vou te contar, mas pela metade, que é pra tu querer ver o final. Legal, legal, legal. Matheus fazendo rock, seja bem-vindo. Salve aí. É uma alegria, é uma honra também, né? Você está aqui fazendo parte desse nosso elenco, né? Nessa proposta que a gente está trazendo aqui. Tem gente que já diz assim, se fosse presencial, eu digo, ia ser muita troca, né? Assim, porque a gente troca o que a gente pode aqui virtualmente, mas a gente já sabe que tá mexendo com algumas pessoas, né? Então já tá. A gente aqui do lado de cá está bem feliz também, viu? Está bem feliz com a presença de todos vocês, das pessoas que estão assistindo, dos professores. E, Matheus, gente, vamos ler aqui aquela mini bio de abertura, né? Porque eu pedi para o povo resumir a vida deles em, sei lá, 8 linhas. Tiveram o maior trabalho, então simbora. Matheus fazendo rock, cantor, compositor, produtor cultural, atualmente desenvolve e movimenta o projeto Matheus fazendo rock, rock de favela, com influências do grunge, punk, rap, reggae. Lançou em abril desse ano seu disco de estreia, Rolê nas Ruínas. Ao trabalho já acompanham 3 clipes e uma movimentação diversa em diferentes espaços e organizações independentes, mesmo em formato virtual durante todo o período de isolamento. Matheus, meu amigo, continuando a temática de ontem, né, que é mercado cultural e como fazer isso em tempos de crise, né? Eu te convido a ficar à vontade, a casa é sua. Se você quiser cantar, você canta. Se você quiser falar, você fala, soltar um som. A sala é sua, fica à vontade. E aí, gente, boa noite, né? Queria dizer que estou muito feliz pelo convite e pelo espaço, mas também muito nervoso de alguma forma, porque é um desafio para mim estar, assim, já tive, com certeza o que eu vou conversar aqui com vocês, eu já conversei em diversos outros contextos de forma dissipada, mas esse lugar assim de orador numa situação específica como essa é novo para mim, né? E eu preparei esse momento, é louco entender, começou, né? Começou para mim. Eu preparei esse momento como uma conversa onde eu vou trocar um pouco, contar um pouco da minha experiência. Talvez que a gente possa entender essa conversa como catar algumas estratégias ou algumas perspectivas em relação ao mercado da cultura, a esse entendimento, buscar um entendimento de que pode ser mercado da cultura para a gente que está aqui hoje e como gerir nossas atividades dentro desse contexto no dito tempo de crise, né? No tal tempo de crise, né? Entender o que é esse tempo de crise, de onde ele vem, para onde ele vai, sei lá. Você é Tentar o tempo todo também, né? Sei lá. ter isso, né? Entender o que é, né? Então, em primeiro lugar, isso. Eu vou falar um pouco sobre mim, mas também, se fosse possível, de conhecer as pessoas que estão aqui hoje para entender assim, por onde pode ir nossa conversa. Eu trouxe alguns materiais em áudio para a gente ouvir. Separei alguns trechos, né? E se ficar chato, alguma coisa, a gente enfim, vai vendo, né? Tudo isso, vamos conversando. Mas aí, para começar, vou me apresentar. Meu nome é Matheus. Atualmente eu toco um trabalho que chama Matheus Fazendo Rock. É um projeto de rock, de música,
principalmente, mas que eu mexo um pouco com outras linguagens, né, que são afetadas por esse trabalho. E aí, mas eu estava fazendo as contas e eu tô nesse corre, nesse exercício de trabalhar com arte, com cultura, já desde 2009, 2010, mais ou menos. Sou cria de sarau, comecei no sarau da Sapiranga, fiz parte de um projeto que chamava Arte no Beco, onde a gente trabalhava com percussão e música, fazia interpretações de músicas populares brasileiras. Esse projeto tinha mais o intuito de unir uma galera numa praça específica do bairro e fazer acontecer alguma coisa do que ser um produto, né? Então lá a gente aprendia a tocar percussão, ensinava a tocar percussão e preparava uma apresentação todo final de mês nessa praça. Uma praça onde acontecia o sarau. Lá eu começo minha trajetória e começo o meu entendimento um pouco, minha inserção no fazer arte, na base de tudo, assim, desde saber qual era o dia que era a minha vez de ligar a caixa de som, que são coisas básicas, assim, eu tô falando de quando eu tinha 14 anos, mas de entender essa organização coletiva como a minha base para tudo, assim. Daí eu saí, mais à frente comecei a me interessar mais a fundo, então fui estudar teatro, fui estudar um pouco de violão, nas oportunidades gratuitas que a cidade ofereceu. No caso do teatro, eu fiz o curso Princípios Básicos de Teatro em 2011, no José de Alencar. No caso de música, estudei violão num projeto Revarte, que é uma biblioteca que abriga algumas aulas lá na comunidade Sapiranga, lugar onde eu nasci, morei, me criei e me mudei só recente. Daí eu fiz fui me deslocando pela cidade por trabalhos com outras pessoas, toquei com a Viviane Brasil, fiz parte de um projeto chamado Casa de Velho, que ficou ativo de 2015 até o final de 2018, até o final de 2019, na verdade. Então, e desde 2018 eu venho desenvolvendo esse projeto, Matheus Fazendo Rock. Passei um ano produzindo um disco que lancei no ano de 2020, em abril, em plena pandemia. Fiz o que pude, articulei o que pude, que estava ao meu alcance de me movimentar durante esse período. Então, o ano de 2020 inteiro foi um trabalho voltado para esse disco que chama Rolê nas Ruínas. Agora estou aqui com um disco por vir também e estou aqui nesse momento, nessa conversa. Eu queria conhecer quem está por aí, quem quiser se apresentar, se puder, seria massa para mim saber do povo que está aí. Pode ser? Gente, não se importa com o cabelo desarrumado, não, viu? Nem com a roupa, pijama, camisola, assim. Nude não é legal, não, entendeu? Mas pode se apresentar à vontade, tá liberado. Quem não quiser aparecer também, quiser jogar só a voz, a gente escuta também. Tamo aqui. Alguém? Salve, Matheus. Sou tímida, mas eu tô aqui, viu? Arrasou, Malu. Libera o microfone, Matheus. Então vamos lá, vamos seguir, né? Tá. Pois para começar, eu trouxe um texto que na real é um spoiler até, hein? Um spoiler do livro Sarau, do Tales, que
Ele tá para lançar, né? Já é a terceira edição. Obviamente não é um trabalho dele, é um trabalho coletivo. E eu acho que esse texto introduz bastante assim o que a gente pode conversar hoje. Aí eu vou ler para vocês. Tá aí o título, diz: Eu queria ser lido pelos ricos. Esse texto está na abertura do formato e-book do livro. Diz assim, ó: Nos meus 14 anos de idade, quando a ideia de fazer um livro era mais forte do que a realidade de poder fazer um, eu desejava muito ser lido pelos ricos. De nada adiantava ser lido por minha irmã, por meus amigos ou até por Dona Rita, a vizinha que me arranjava dinheiro da passagem para eu ir estudar teatro. Eu queria ser lido pelos ricos, afinal, eles eram os da televisão, os donos das revistas, os governantes, os homens de letras, de posses, de envergadura. Eu sonhava ser lido pelos ricos, pois os lia sempre. Os livros dos ricos, as revistas dos ricos, os almanaques dos ricos. Para um adolescente, era natural ser escutado por quem escutava com afinco. Flutuava na possibilidade de ser lido pelos ricos. Por isso, iniciei uma trajetória. Arquitetei meu plano, passei a escutar a música dos ricos, a assistir o cinema dos ricos, a rezar a reza dos ricos. Evidente era minha falta de grana para comer ou beber, me vestir igual aos ricos. Tal hora, eu descobri o óbvio. Os ricos só leem seus amigos, enquanto nós continuamos sonhando em ser lido pelos ricos. Eu vivi uma desilusão sem fim. Pensei em estar liquidado. Nunca teria o suficiente para ser amigo dos ricos. Nem sabia das artes da bajulação, mas tentei. Com vergonha, confesso, tentei. Um dia, me toquei. Percebi que não existia só os ricos. Aos pobres, muito mais ou menos do que eu, e por incrível que pareça, eles também sabem ler. Eles sabem ler, elas sabem ler, nós sabemos ler e queremos. Eu quero ser lido. Não, um dia me toquei. Foi mal. E queremos. Os ricos são limitados. Só leiam seus amigos ou os bajuladores. Eu, que não serei o bobo da corte. Aprendi no percurso umas palavras insubmissas e vou implodir o conceito de arte, de literatura. Vou pôr sabor nisto tudo e servir para os meus. Eu quero ser lido pela colega de trabalho da minha mãe, lavadeira de roupa. Por minha mãe manicure. Eu quero fazer sentido para elas. Esta será minha felicidade, meu sucesso de poeta. Viajar na mochila do estudante que vai para a escola de bike ou de pé. Ser comentado pelos amigos do meu irmão. Ouvir a tia da tapioca dizendo: bonito aqueles poemas que tu disse na praça ontem. Fazer sentido, criar sentido. Esse é um spoiler, né? De um texto do Tales que eu li ontem à noite, na real. E, nossa, foi assim a coincidência ter recebido esse arquivo, ter lido esse texto, e faz sentido com a minha forma de pensar o meu trabalho, como faz sentido com o que eu queria, o que eu pretendo conversar com vocês aqui hoje. A gente tá falando já sobre mercado da cultura e a gestão cultural em tempos de crise. Então, eu primeiro queria falar um pouco sobre a minha forma. É isso, gente. Primeiro de tudo, não dá para poder pensar mercado da cultura de uma visão globalizada, sabe? Eu acho que a gente vai, se a gente for por esse caminho de pensar de forma globalizada, ou uma noção de mercado da cultura,
a gente vai acabar esbarrando num discurso parecido com daqueles coach que aparecem no YouTube, ensinando você a trabalhar, que dão várias receitas sem fim, assim, que não vão, elas não vão fazer sentido para a sua rotina, não vão fazer sentido para o seu tempo, não vão fazer sentido para tal hora para a sua experiência, e muitas vezes não vão fazer sentido para a sua estrutura. Então a gente tem que pensar, eu penso que devemos pensar essa nossa relação com essa ideia de mercado da cultura a partir da gente, a partir da onde a gente está. E aí a gente vai começar a pegar uma noção do que pode ser esse mercado dentro dessas interseções, assim, né? Pensar que esse mercado da cultura, se sou eu querendo fazer essa sustentabilidade, fazer essa continuidade do meu fazer, que seja ser um produtor, que seja ser uma cantora, que seja o mercado da literatura, ser uma poeta de slam, seja lá o que você esteja fazendo nesse momento, seja fotografia, começar a pensar a partir de onde a gente está, que eu acho que é a partir de onde a gente pode articular as coisas, sabe? A gente está em Fortaleza, quem está em Fortaleza, quem não está, quem é você? Se você é um menino ou é uma menina, se você é preto, se você é branco, se você é gordo, se você é travesti, se você é jovem ou se você já é velho demais, se sente. Todas essas questões elas vão atravessar a forma como a gente vai conseguir se inserir, né? Nessa lógica de desenvolver o nosso trabalho, né? Que eu acho que é o que a gente busca, né? Se a gente está aqui, tá hoje nessa aula, nesse encontro, e tá todo dia na nossa missão cotidiana, que eu acredito que todos aqui têm a sua, é pensar. Eu acho que a primeira forma de pensar essa sua jornada é a partir daí, né? É a partir de quem somos. Para a gente poder até entender que lógicas servem para nós e que estratégias a gente pode estabelecer, né? Nesse desenvolvimento. Eu trouxe uns áudios, que são 3 áudios de um podcast que eu costumo acompanhar, mas que eu acho que vai ajudar bastante. Tem uns que eu vou... Eles são grandes, né? De meia hora, mas eu não vou botar todo. Eu vou usar um trecho de alguns, né? Alguns trechos são maiores que os outros. Se vocês acharem que está muito chato, também pode dar o toque e a gente muda a lógica. Mas eu acho que pode ser massa para poder entender coisas como essa lógica de rede, assim, sabe? Porque eu fico pensando que essa é uma forma de a gente articular as possibilidades de continuidade do nosso trabalho. Porque, assim, não dá para pensar o que eu faço sem pensar que eu preciso de pessoas que acreditem junto comigo naquilo. Não dá para pensar o que eu faço sem pensar que eu também preciso encontrar estratégias de autonomia. Mas não dá para pensar o que eu faço sem pensar que isso não pode ser um processo que me mate, assim, que me enfraqueça. Eu acho que trabalhar a cultura, a gente trabalha de alguma forma redes que devem, pelo menos, articular, criar amenidades, criar cura, até criar expansão, assim, das possibilidades para todas, para todos, para todos, né? Então, se é isso, é bom a gente
ser pé no chão, sabe? Aí eu já vou passar o primeiro vídeo, o primeiro áudio. A gente vai ouvir um pouco, depois a gente pode conversar. O Ronaldo que vai dar play, não é isso? Aí, Ronaldo, tu pode dar o play para mim no podcast A História do Samba. O nome desse podcast, gente, chama História Preta. Ele tem no Spotify, assim, eu escuto bastante, mas... E eu vou passar um trecho, vocês podem ouvir o resto depois, se instigarem. Esse aqui fala sobre o nascimento do samba, mas eu acho que vai ser muito massa para a gente entender um caminho, assim, de uma coisa que está no processo de cura das pessoas e no processo de libertação das pessoas e vai virar uma rotina de trabalho de mercado. E eu acho que ele vai falar um pouco desse processo, esse áudio que a gente vai botar, a partir da história de alguns indivíduos. É muito massa pensar isso. Então, pode dar play. Estamos no início do século XX. Uma grande multidão saída das mais diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro parte em direção à festa anual de Nossa Senhora da Penha. Até o século XIX, a festa da Penha era uma festa de portugueses, basicamente. Mas na virada do século, o que se via nas escadarias era a presença soberana das comunidades negras. A população negra chegou à festa como prestadores de pequenos serviços, como as quituteiras que vendiam doces e outras delícias da culinária de rua. Mas pouco a pouco a festa virou uma quermesse regada a muita comida, bebida e batucada. Toda a gente sabe que a festa da Penha foi e sempre será a poesia do catolicismo perturbada pelo delírio de Baco. Noticiava a satírica revista O Malho. Nos domingos de outubro, mês consagrado à santa, a companhia ferroviária Leopoldina Highway precisava adicionar uma quantidade bem maior de trens nas linhas e com preço bem mais reduzido que o habitual para dar conta do volume excessivo de pessoas partindo em direção à Estação da Penha no subúrbio carioca. A polícia preparava um aparato especial de segurança e deslocava o maior número de militares para os pontos estratégicos da cidade. Davam aquela dura, distribuíam prisões preventivas a rodo na justificativa de evitar tumultos e brigas a cada nova edição da festa. É impressionante como algumas coisas não mudam no Rio de Janeiro. Hoje as mesmas duras e prisões são feitas aos domingos de verão carioca para evitar os tumultos nas praias da Zona Sul. Mas de volta ao início do século XX, que é onde a nossa história acontece. Num desses domingos de outubro, o ritmista conhecido como João da Baiana caminhava em direção à festa quando foi abordado por um policial que queria enquadrar ele no chamado crime de vadiagem. O Código Penal em atividade na época era o de 1890. Trazia tipificado em um capítulo inteiro, detalhado em 6 artigos, o tal crime de vadiagem. De acordo com a letra fria da lei, seria considerado vadio todo aquele que não pudesse comprovar profissão, ofício ou qualquer mistério em que ganha a vida. Repare, o referido código foi promulgado apenas 2 anos após a abolição da escravidão. Na ocasião, muitos da população recém-liberta não tinha qualificação profissional alguma e, por consequência disso, terminava à margem do mercado de trabalho. E, é claro, acabava encarcerada por crime de vadiagem. Essa era apenas uma das muitas manobras jurídicas que o Estado utilizava para controle social da população negra. Mas, como sabemos, o maior problema é o guarda da esquina. E para o guarda da esquina, portar um instrumento percussivo já era motivo suficiente para ser considerado um vagabundo. Como João da Baiana conseguiu comprovar que era trabalhador, não foi detido. Mas como não poderia ficar de graça, o policial apreendeu o seu pandeiro de estimação. Por conta desse ocorrido, o ritmista decidiu não ir com os amigos a uma festa programada para aquela semana na casa do senador Pinheiro Machado. Imaginou que não seria útil naquele lugar sem seu pandeiro. A falta foi notada pelo senador, que ao saber da história, mandou um recado para João pedindo para que fosse ao seu gabinete no dia seguinte. Chegando lá, o líder do Partido Republicano Conservador disse que daria um pandeiro novo para ele e deu um bilhete para ser entregue na loja de instrumentos musicais. No bilhete, a instrução era para que o atendente desse o melhor pandeiro da loja para João da Baiana, e que nele fosse grafado o seguinte dizer:
A minha admiração, João da Baiana, senador Pinheiro Machado. Desse dia em diante, o filho da tia Persiliana ganhou um salvo-conduto na forma do pandeiro presenteado pelo ilustríssimo senador Pinheiro Machado. De certa forma, esse pandeiro representa bem a complexa relação contraditória entre as elites e os músicos populares naquele Rio de Janeiro do pós-abolição. Por um lado, senadores como Pinheiro Machado promulgavam leis como as do crime de vadiagem e botavam em curso um programa de governo eugenista e pseudo-civilizatório, pautado no branqueamento físico e cultural do Brasil. Mas, por outro, protegiam deles mesmos, podemos assim dizer, aqueles que consideravam úteis de alguma forma. Seja músicos usados para animar festas particulares nas grandes mansões, como João da Baiana, ou até mesmo as tias baianas que prestavam serviços religiosos para a elite política da capital. É nesse tipo de relação contraditória que será alicerçada a cultura popular urbana, que dará origem ao samba como conhecemos. Meu nome é Thiago e o História Preta de hoje vai falar sobre o nascimento do samba. A origem do samba é controversa, cheia de vai-vens, um sem número de estudos etimológicos da palavra samba, declarações, escritos, enfim. Não é à toa que há uma gama de pesquisadores que dedicam suas vidas a isto. Mas nosso objetivo aqui é falar de uma forma bem mais simples, então não vamos entrar na controvérsia se o samba, como diz a música de Vinícius de Moraes e Baden Powell, nasceu lá na Bahia, ou se, como diz o samba de Zequete, eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. A pré-história do samba vem da África, chegou aqui no Brasil por meio da população negra que foi sequestrada em seu continente e trazida para cá para ser escravizada. Parte dessa população manteve algumas das suas tradições praticadas em África, e uma delas era o semba, assim mesmo, com E. E etimologistas vão dizer que essa expressão em quimbundo, uma língua da Angola, significa umbigada no sentido de movimento corporal. Então é correto dizer que o samba não surge apenas como um ritmo musical, mas como um ritmo que vai dar movimento ao corpo, ou seja, o samba é o todo, tanto o ritmo como a dança. E sobre essa questão do corpo, Frantz Fanon vai dizer algo que se encaixa bem aqui, porque ele diz que o primeiro ataque do colonialismo será o corpo dos sujeitos colonizados. Aqui no Brasil, como em outras colônias escravagistas, o corpo negro vai ser alvo da domesticação colonial, tanto na dimensão física pelo trabalho e castigo corporal, quanto na dimensão simbólica pela religiosidade e visão do mundo que deriva dela. Porque na lógica da tradição católica, o corpo é profano e é por meio dele que pecamos. É necessário dominar a carne para que haja o crescimento espiritual. Não há possibilidade de sacralidade sem o sacrifício das vontades ditas carnais. Já na visão iorubá e nas culturas de transe, a coisa é totalmente oposta. O corpo é a ponte para o sagrado, pois é por meio dele que acontece a ligação com o mundo espiritual. Enquanto uma cultura diz que é o corpo que te afasta de Deus, a outra afirma que só pelo corpo é possível vislumbrar o divino. E o samba nasce disso, desse contato entre o tambor e o corpo. Esse semba, ou samba, que vem bem antes do samba como conhecemos, consistia no ajuntamento de pessoas em círculo, batendo palmas, tocando instrumentos improvisados, enquanto outros dançavam no centro. Por muito tempo foi uma manifestação cultural restrita apenas às zonas rurais do recôncavo baiano, o que viria a mudar no século XIX. Na segunda metade do século XIX, aumenta o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, acompanhando a mudança dos ares no campo econômico, que já havia começado lá no século anterior, processo que foi acelerado com a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. O número expressivo desse contingente de pessoas era formado por negros livres, sejam eles filhos de forros ou libertos pela lei do ventre livre. Este grupo, que se unia num forte laço de solidariedade, iria se instalar no bairro da Saúde, no centro do Rio, região que ficou conhecida como Pequena África, devido à presença hegemônica de pessoas negras na região. Essa rede de solidariedade era em grande parte garantida pela figura das tias, baianas mais velhas que foram pioneiras na chegada ao Rio, que exerciam liderança na organização familiar, na religião e no lazer. A Casa das Tias Baianas era ponto de encontro para os que chegavam de mudança para a capital.
era também ponto de encontro para os cultos de religião afro-brasileiras e para as festas que começavam a ser chamadas de samba. A mais conhecida delas era a doceira e cozinheira Hilária Batista de Almeida, dona de um tabuleiro de quitutes armado na Rua da Carioca, mais conhecida como a Ciata de Oxum, ou como entraria para a história, Tia Ciata. Com fé e amor e confiança, meus amados irmãos, vamos rezar de mãos dadas este Pai Nosso, sinal que nós temos o mesmo Pai. No último dia 13, na igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no centro do Rio de Janeiro, estavam reunidas algumas das mais importantes figuras da música popular brasileira. Rezava-se uma missa em memória de Tia Ciata, velha festeira, morta há 55 anos e que naquele dia completaria 125 anos. Foi pelas portas das casas de velhas tias, como Ciata, Tomásia e Tia Fé, que o samba entrou no Rio de Janeiro, onde encontraria o melhor terreno para crescer e ganhar corpo. Por isso, não é à toa que a história do samba esteja tão intimamente ligada às mulheres. Nascida em Santa Amaro da Purificação, na Bahia, iniciada no candomblé por meio do tio Bombachê, Tia Ciata era mãe pequena no terreiro de João Alabá, cargo hierárquico que botava ela na posição de auxiliar direta do pai de santo. Assim como muitas mulheres negras referenciadas como tia pela comunidade, como a tia Dadá, a tia Celeste, tia Mônica, tia Persiliana, tia Amélia e tantas outras, Tia Ciata exercia indiscutível liderança comunitária na região da Saúde, Cidade Nova e Gamboa. Sua casa e seu terreiro, que à época era localizado na Rua da Alfândega, era além de um espaço religioso, um local de acolhimento e proteção social, que abrigava trabalhadores do porto, capoeiristas procurados pela polícia, pretos velhos, tocadores de tambor e outros sujeitos marginalizados pelo aquele Brasil republicano que acabara de nascer. As festas na casa da Tia Ciata tinham hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Tinha fartura de comidas, bebidas e batucada que não parava. Era um festejo com ares de culto religioso quase. As pessoas aproveitavam a festa e levavam seus filhos para que a tia os abençoasse. Então era comum ver um monte de criança andando de lá para cá no meio daquele monte de gente, já se acostumando com o barulho da batucada. Era o caso dos ainda pequenos João, José e Ernesto. O primeiro era filho da tia Persiliana, que era uma brilhante tocadora de pandeiro. O segundo era filho de uma imigrante portuguesa, Graciliana, com um negro pintor de painéis, Tené. E o terceiro era filho da famosa tia Amélia. Aquele trio de moleques entraria para a história não com seus nomes de batismo, mas com seus apelidos que no caso eram respectivamente João da Baiana, Senhor e Donga. Essa é a geração pioneira do samba. Mas vou me conter aqui ao Donga, que ficou conhecido por ser o autor do primeiro samba. Quer dizer, não é bem o primeiro samba, mas podemos dizer que foi o primeiro gravado e que fez muito sucesso. Na verdade, fez sucesso pra caramba. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai. Foi no final do ano de 1916 que Donga registrou na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro uma composição que ele chamou de Samba Carnavalesco. A tal música era essa que vocês acabaram de ouvir, Pelo Telefone. Só a história dessa música já dava um episódio inteiro de um podcast. Ela é cheia de versões e contradições, assim como toda origem mítica deve ser. A verdade é que antes de Donga e sua música, já havia sido registradas outras composições com a mesma nomenclatura, mas nenhuma teve o sucesso e o alcance que Pelo Telefone teve. A obra de Donga foi um sucesso no Carnaval de 1917 e tornou o termo samba incomparavelmente mais popular. Só para se ter uma ideia, Flávio Silva, pesquisador que publicou uma dissertação de mestrado sobre a música pelo telefone, diz que em 1916 a imprensa carioca utilizou o termo samba apenas 3 vezes no carnaval daquele ano. Em 1917, o ano do sucesso estrondoso da música de Donga, o termo foi visto 22 vezes na imprensa. Em 1918, o ano seguinte do sucesso, foram encontradas 37 menções à palavra samba. Daí para frente, o prestígio da palavra só aumenta. Na década de 20, Senhor,
o mais importante compositor de canções populares, ficaria conhecido como o Rei do Samba. E 20 anos mais tarde, o samba tomaria conta do Brasil e ficaria conhecido até mesmo no exterior como o ritmo tipicamente brasileiro. E quando puxamos o fio desse novelo de lã, no início de tudo está Donga e sua música pelo telefone. Daí a importância dessa canção em específico e do próprio Donga, porque tudo que a gente vai conhecer de música popular urbana no Brasil daí pra frente vai beber do samba para se fazer respeitada. Mas cabe aqui comentar a controvérsia por trás da autoria desse primeiro samba, porque senhor e outros frequentadores da casa da tia Ciata reivindicava que na verdade a música surgiu numa roda de improviso de partido alto no terreiro de tia Ciata, e que Donga só fez compilar uma série de versos soltos que foram jogados a público numa das reuniões. Muitos anos depois, o Donga admitiria que pelo telefone era sim um compilado de versos populares, e deixava no ar a real possibilidade de não ser uma obra nascida somente na sua cabeça. O que não tira o mérito do Donga de fazer a música alcançar o sucesso que alcançou. Porque além de ser um excelente compositor, como viria a provar anos depois, ele se mostrou um cara com um faro muito apurado ao mercado musical daquele momento, que na verdade nem existia um mercado musical para isso. Ele traçou uma estratégia bem definida para chegar onde chegou. O primeiro passo foi dado meses antes do estouro da música, quando ele marcou uma audição para jornalista no Teatro Radoc Lobo, na Tijuca. A repercussão desse evento foi pífia. Rendeu apenas uma notinha michuruca de rodapé, feita por seu amigo Mauro de Almeida, no jornal A Rua. Donga não se importou com isso, porque o objetivo dele era apenas cumprir uma formalidade: apresentar a obra em público para que, em caso de contestação de autoria, pudesse ter testemunhas de que o primeiro a apresentar a composição tinha sido ele. Daí o público-alvo será a imprensa. Em 20 de novembro de 1916, ele registrou na Biblioteca Nacional a partitura da composição em seu nome, agora para cumprir a formalidade legal que garantia que os direitos de autoria iriam para ele. Em seguida, Donga mandou imprimir a partitura e, ao invés de vendê-las como era comum na época, ele as deu de graça para as maiores fanfarras, charangas e bandas militares da cidade. Em todo lugar da cidade tinha uma bandinha tocando a versão ainda sem letra de Pelo Telefone, de modo que não havia um carioca sequer que não soubesse a melodia daquela música. Após uma nota favorável num dos jornais de maior circulação da capital, o Jornal do Brasil, Donga fez correr por outras redações que a letra da música já havia sido prometida por Mário de Almeida, e deixou toda a cidade na ansiedade para saber o que viria. Numa jogada só, ele tinha ganhado o aval dos maiores nomes do carnaval carioca, Peru de Pés Frios e Morcego, já que em cada partitura continha uma dedicatória aos dois, e também dos cronistas mais famosos da cidade, ou seja, tinha respeito nas ruas e nas redações dos jornais. Isso foi uma fórmula matadora. Quando os principais jornais começaram a divulgar que Pelo Telefone tinha uma letra a ser lançada, a maioria dos cariocas já conhecia a versão. Valeu. Então, gente, o resto da história, quem quiser ouvir, tá aí o nome do podcast, a História Preta, o Nascimento do Samba, o nome do episódio. Eu só vou falar uma coisa, mas eu acho que se alguém quiser já fazer uma pergunta, algum comentário, já seria massa. Mas esse episódio, eu acho um bom exemplo assim de mostrar como que ele conta é um período até grande assim, né, que ele conta do desenvolvimento de uma linguagem dentro de um certo território que avança para que vira um movimento de uma cultura e se insere no mercado, se de alguma forma ganha relação com as instituições e com a lógica hegemônica de mercado daquele momento, né? O bagulho de as negociações que se tem que fazer entre o que se acredita e o que é empurrado, assim, imposto, né? Tanto é que quando fala desse lance da marginalização, né, dos sambistas, né, que a galera era presa porque um pandeiro não era nenhum documento que dizia que você tinha um emprego, né, na lei da vadiagem, então a galera era presa, né? E essa relação ambígua
do racismo no Brasil e dessas pessoas querendo criar modo de subsistência, para mim, é a gestão cultural em tempo de crise, de alguma forma, sabe? Aquele tempo era de crise, como esse tempo que a gente está vivendo é de crise. Porque eu acho que essa crise, tal hora, ela é seletiva, né? Ela se dá com impactos diferentes para corpos diferentes e para situações estruturais diferentes. Não sei, gente, alguém que fala alguma coisa? Eu posso É falar? muito louco, de alguma forma, ficar falando só. Eu posso falar uma coisa que eu percebi aí, Pode sim. quando tu falou assim, várias coisas, esse podcast fala um bocado de coisa mesmo, né? Interessante. Mas tem uma parte assim que eu dei um sorriso na hora que disse que ele pegou a partitura e entregou para as fanfarras do Rio de Janeiro e todas passaram a tocar, ele não cobrou nada. Aí, tipo assim, eu me lembrei, sabe o quê? Da Som Zum Sat dando aqueles CDs com os forró da banda no sinal, não sei Sim. se vocês pegaram isso, mas eles davam em sinal, cara, você parava no sinal, os caras davam CDs, quer dizer, Eu o, lembro disso. o Donga, né? O Donga era o autor É. da samba. O Donga fez isso no começo do século passado. Olha como é que é a ocupação de mercado, né? É uma tática assim que e aí a gente hoje está num mercado. Vamos chamar de mercado esse ambiente de porque mercado parece que tem dinheiro e nem todo Sim. dinheiro nem toda moeda é dinheiro, nem todo dinheiro é moeda, né? Então, vamos Sim. falar de mercado, esse ambiente onde a gente provoca, onde a gente faz as trocas. Isso, é isso. Que é melhor entender o mercado assim, né? Então, aí a gente está num mercado hoje onde o acesso, você não precisa distribuir partituras, porque o acesso está mais livre. Você não Uhum. precisa distribuir CD no sinal, porque o acesso está mais livre. Aí a questão é como é que a gente consegue fazer o que esses caras fizeram, né? Um no começo do século, outro há 20 anos atrás, desses dois que eu estou falando. Hoje, o que é o mercado hoje? Como é que é? Assim, eu tô perguntando, viu? Mas aí, se alguém quiser falar também, né? É porque eu estou querendo entender também, sabe? Como é que é esse mercado hoje, assim? Como é que você vê esse mercado, assim, quando você projeta um disco e lança ele no meio de uma pandemia, como é que você acha que ele vai chegar? Então, eu acho que tem várias discussões que dá para a gente entrar. Uma é agora existe essa suposta autonomia que a gente tem na difusão, né? Da música, por exemplo, né? Tem todos os desafios até a música virar uma gravação, uma mix e master, que são etapas anteriores, da mesma forma que quem está montando o espetáculo tem todos os desafios, desde um espaço para ensaiar, até a montar uma cenografia, até a conseguir um local para fazer a sua estreia, até a pensar a continuidade disso, né? Então, tem para fazer música, tem todo esse processo antes, mas vamos supor que a música está pronta, e aí você só tem agora o dever de entrar num computador, colocar ela e subir nas plataformas. Está se discutindo muito agora, recente, na pandemia, essa discussão aumentou sobre essa autonomia que essas plataformas têm na tributagem dos direitos autorais, por exemplo, né? Porque até então é um serviço gratuito, você pode conseguir de forma gratuita, né? Como tem a UniRPM, que é uma empresa gringa que ela distribui música do mundo inteiro, porque ela não cobra nada, mas as tributações para esse retorno financeiro dessa energia investida no produzir essa música chegar até você é tão fragmentado que quando chega em você vira centavos, vira 0,33, é tipo uma conta mínima que dá menos de 30 centavos, muito menos de 30 centavos. Então, para 100 mil acessos, uma conta assim. Então, se discute muito agora
como é que como romper essa lógica de uma galera que tem uma grana e tem uma autonomia financeira para montar uma tecnologia e fazer essa distribuição se tornar hegemônica, né? Tipo assim, a gente depende do Spotify e a gente divulga o Spotify quando a gente lança a nossa música pelo Spotify. Então, de certa forma, produzir trabalhos para a internet, por um lado, tem as suas vantagens, porque o que eu acho que é a vantagem da internet, que pode ser, é a possibilidade de a gente ativar algumas redes, né? E trazer essa movimentação para a nossa vida. Tipo assim, ativar essa possibilidade de chegar em outras pessoas e fazer com que isso faça com que a gente realmente saia da nossa casa e chegue, de fato, em outros espaços, fisicamente, e consiga fazer nosso trabalho. Por quê? Porque ser escutado não significa ser pago e não significa... daí você tira, daí ser escutado não necessariamente significa pagar as contas, né? Então, nessas horas, a noção de sucesso que se tinha entra num cruzamento assim muito louco, porque ao mesmo tempo pode ser que alguém tenha bastante visibilidade, mas não consiga gerar uma rentabilidade com isso, porque você produz, se dedica você produz, quando você produz uma música e joga no Spotify, é como se você tivesse, de algum modo, por um lado, né, da moeda, trabalhando para uma empresa que não me paga. Por outro lado, eu entendo, eu aceito aquela estrutura que me é dada como um mecanismo para eu difundir minha música, e aí eu tento dialogar com isso dentro da minha realidade. O lance no corre da música, de alguma forma, é você tentar se informar bastante sobre direitos autorais, sobre esses recolhimentos, o que é uma coisa também que tem tantas nuances que, para falar sobre recolhimento de direitos autorais, exige uma oficina, um curso. Eu fiz várias masterclass e até hoje não estou para entender ao todo como é que funciona. Mas, assim, exige outras camadas de trabalho, que é entender o que é uma editora, o que é uma distribuidora, o que é uma associação dos compositores que lhe resguarda ali alguns direitos, que é uma parada, inclusive, muito importante para quem trabalha com música, tentar ficar atento, né? Tentar resguardar alguns direitos das suas composições. Foi o que o Donga fez lá, né? Assim que ele terminou a música, assim que ele compilou aquele corre, ele foi lá e registrou a música no cartório, logo depois ela entrou na Academia de Letras, né? Então, tem todo esse percurso, né? A facilidade por um lado, por outro não. Eu estava vendo a galera usa muito como mérito, né, nas biografias, mas eu percebi que era um corre comum, da hora. Por exemplo, pediram no começo para tocar o Nego Galo. O Nego Galo fez parte de um projeto que chamava Costa a Costa, que é o Nego Galo, Dom L e uma galera, né? Eles tinham uma mixtape que eles gravaram em CD, naquele esquema de copiar e colar, pegar o CD virgem, botar no computador, copiar e colar. E eles venderam mais de 10 mil mixtapes, mão a mão. Algumas eles... E aí teve eu vi uma entrevista do Dom L, que ele fala que eles separavam um tanto e mandavam para um estado, para algum grupo ou alguma pessoa de lá vender, e a grana ia para quem estava vendendo. Era mais também para entender essa forma de difundir, entendendo que a difusão poderia fornecer para eles essa rede e talvez expandir as possibilidades. É o que a gente tenta quando está fazendo música. Expandir nossa rede, expandir nossas possibilidades para poder
aumentar a nossa movimentação enquanto músico. Na real mesmo, tal hora, estava dando mais dinheiro fazer show do que direitos autorais para várias pessoas. E aí a gente entra nessa pandemia e aí tudo muda, bastante coisa muda, Costa a Costa, Racionais do Ceará. Aí, com esse exemplo do Costa a Costa, o Emicida também fez isso, né? O Laboratório Fantasma, quando ele lançou o mixtape que se chama Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até Que Eu Cheguei Longe, eles faziam as fitinhas e também faziam o CDzinho e saía vendendo. Se alguém já assistiu aquele filme Os Dois Filhos de Francisco, que é a dupla lá, Zé de Camargo e Luciano, também na primeira fitinha eles vendiam, era a demo com 3 músicas dentro, era É o Amor, mais outras, aí saía no centro, oferecendo às pessoas na rua, né? E é o que outras pessoas de outras lógicas fazem, né? Quando você vê os indígenas uruguaios que vêm para o centro de Fortaleza ou para o centro de São Paulo, eles também gravam um CD e põem a música e fica vendendo ali na praça. Gera sustentabilidade, mas é uma lógica de pensar na difusão, assim. Mais do que isso, a difusão, porque eu entendo esse trabalho com música, ele precisa dessa... Não só o trabalho com música, eu acho que todas as linguagens, de alguma forma, que se busca essa expansão da possibilidade de movimentação, né? Poder apresentar aqui, mas também poder apresentar nos outros estados, encontrar essa lógica. Eu acho que, inclusive, tem um lance de que é entender por onde quer passar, né? Porque a gente pode escolher diversos caminhos, né? Tem, assim, né? Não pode escolher, mas não é sobre poder. Mas a gente... Peraí, deixa eu só retomar. Eu falei pode, mas eu revejo porque algumas coisas a gente acaba estando condicionado. Não é, por exemplo, se uma pessoa se é uma linguagem como o forró industrial ou sertanejo universitário, ou até o funk atualmente, que são linguagens dentro da música que encontraram uma forma de indústria para funcionar, e nessa forma de indústria a galera consegue apoio de empresa, assim, mas tem certas linguagens que tem, eu acredito que uma dificuldade maior em lidar com e ter a inserção nessa lógica de conseguir patrocínio ou empresas. Então, precisa recorrer a outros mecanismos. Eu acho que um bom exemplo de difusão é o próprio Sarau do Tales, que foi o texto que eu li. Esse Sarau está entrando na 3ª edição. Ele começa... nesse Sarau tem um pouco da história do Sarau, né? E o Tales, ele tem 2 livros lançados antes, que ele lançou sobre outras circunstâncias e que tinham um custo maior. E o Sarau foi pensado para ser um livro com uma forma de financiamento que possibilitasse que outras pessoas que não costumam ter acesso a livro tivessem, né? Ele foi feito pensando nos custos para ser vendido de modo de que quem pudesse pagar mais, pagava, porque esse pagar mais daria a possibilidade de alguém que não tem como pagar. Então, tipo, quem pode dar R$1 e quem pode dar 10. Ele fez campanha de financiamento para poder fazer acontecer o livro, mas ele geralmente, a materialidade adota um formato com custo menor, mas que não perde a qualidade. O primeiro foi bem simples, era toda a capa preta e os textos. O segundo já era uma capa vermelha e dentro tinha fotografias do Léo Silva. Esse terceiro, pelo que eu entendi, ele vai vir amarelinho e tem ilustrações. E tá muito lindo, gente, muito lindo. E
É isso, é a gestão cultural em tempos de crise, gente. É, o favelado, a produção cultural dentro da favela, ela é uma gestão cultural em tempo de crise. É, a, a gata que tenta se inserir no mercado também, seja independente da linguagem, a gente vai encontrar um mercado predominantemente masculino e machista. Ela também vai encontrar seus desafios, e então a gestão daquela fazer dela vai viver a crise daquilo, né? Os sambistas, enquanto estavam sendo proibidos, eles estavam gerindo e construindo o mercado em tempo de crise, assim como os funkeiros, assim como o mercado do funk e a criminalização dele hoje faz com que essas pessoas... Olha a força de construir uma indústria dentro de um país com um pensamento racista, mas que ama funk, e fazer com que isso seja rentável, porque, pelo que eu percebo, não aqui no estado, o Ceará ele encontra o Nordeste, ele encontra outros desafios. Tem essa lógica também, que é isso, é tipo assim, como fazer cultura dentro do Nordeste, como fazer... esse é o nosso ser lido, tá hora, esse é o ser lido pelos ricos, assim, tipo assim, a gente passa a vida toda consumindo cultura sudestina, artistas de São Paulo, escritores de São Paulo, os melhores festivais é de lá, tudo é de lá. E aí, como fazer esse lance de fazer da onde a gente está? Se a gente começa, de alguma forma, parece até assim utópico, por um lado, mas por outro eu acho que pauta um desenvolvimento que se a gente começa, de alguma forma, a fazer aqui onde a gente está e a construir essa rede no nosso território, eu posso pensar território em diversas formas. Eu posso pensar território no sentido de eu quero construir uma rede cultural no meu bairro e fazer acontecer. E tem outras pessoas que vão estar, gente. A gente não está sonhando sozinho dentro das nossas casas. Ao mesmo tempo que eu estou no meu quarto sonhando, eu sei que num quarto bem ao lado tem alguém com um sonho parecido. Então, tá hora é a gente tentar usar nossa intuição, nossa sensibilidade, de algum modo, para poder entender que as nossas redes, elas estão ali, sabe? Eu acredito nisso, assim, gosto de acreditar nisso para poder me movimentar. Porque senão a gente vai viver numa lógica muito frustrada, no sentido de que, tipo assim, se existe um mercado da cultura, uma visão globalizada do que é mercado, e ela é empurrada para a gente, seja pela televisão ou até pela forma como a gente consome o Instagram, por exemplo, e as artes que chegam até nós, a gente vai entender certos padrões e eles, de algum modo, eles vão deixar a gente frustrado. E não que eu acho que a gente tenha que pensar numa lógica de precariedade para produzir o que a gente quer produzir. Mas eu acho que a gente tem que pensar numa lógica de sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, eu entendo essa palavra, não aquela sustentabilidade ambiental das empresas, mas sustentabilidade no sentido de fazer com que a energia que a gente investe na construção disso que a gente decide, porque assim, eu estou falando disso, a palavra disso no lugar do meu fazer, porque eu acho que aqui tem várias pessoas que se relacionam com cultura ou com fazer arte de formas distintas. Tem gente da produção, acredito, como tem a Malu, que eu conheço, que é cantora e que produz o próprio corre também. Então, assim, pensar essa energia que a gente investe nesse fazer de forma que ela nos estimule, ao invés de a gente se sentir frustrado com uma noção de mercado que, no fim das contas, nem é nossa, gente. Eu acho que
o que é nosso, ele está aqui, disponível e acontecendo. Assim, com esse encontro que a gente está aqui agora, com os trabalhos que a gente produz. E se eu for pensar o Ceará, ou a cidade de Fortaleza, pelo menos, eu sei que muita coisa forte, muita coisa incrível tem acontecido, porque as pessoas... Isso sempre aconteceu, mas eu só posso falar do agora e sentir o agora, de alguma forma. Então, eu sei que as pessoas têm se movido juntas, assim, encontrado ali seus núcleos, suas redes e feito acontecer coisas incríveis nessa cidade, em todas as linguagens. Eu tento estar sempre acompanhando e, enfim. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Bora, povo. Bora, povo. Tá chato, gente? Eu tô falando besteira, Não. como é? Não, não tá falando besteira, não. Tá falando um monte de coisa extremamente interessante, muito importante, né? Eu falo assim, o mercado... Eu vou continuar aqui, viu, gente? Vou entrar aqui tô no bate-papo aqui, mas não estou vendo, não. Larissa quer falar alguma coisa? Está aqui, né? Então, falando assim, no mercado, né? Eu digo assim, eu acho que são mercados, né? Na verdade, são os mercados possíveis, né? Possíveis, isso. Mercados possíveis. Como é que Você falou tanta coisa, cara. Tu foi falando aí, eu fui pensando, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu esqueci um bocado de coisa que eu queria, né, comentar. Vou fazer uma recapitulação aqui para ver se eu lembro de alguma coisa. Mas quando você falou desse lance do Spotify, né, que você está trabalhando para uma empresa que está ganhando dinheiro. O que eu percebo, sabe, é que ainda é um ambiente novo, apesar de não ser tão novo assim, tá entendendo? Porque ele é novo e ele é novo e faz questão de continuar sendo, não digo misterioso, né, enigmático, mas ele faz questão de continuar sendo assim, tipo, você não precisa conhecer a gente, não, você não precisa não, porque eles estão ficando bem. Sim. Né? Tipo assim, a coisa anda muito E isso é uma discussão, eu me lembro quando eu estava fazendo mestrado, né, que eu fiz mestrado de gestão cultural lá em Barcelona, e faz tempo, faz 10 anos. 10 anos. Já se falava nessa questão não é nem tributação, do direito autoral, entendeu? Do direito da propriedade intelectual, né? Que aí pode ser imagem, vídeo, som, né? Que era muito complicado internacionalmente, já a rede internacional, a gente não é mais cidadão de Fortaleza, né? A gente está aqui, a gente é local, mas ao mesmo tempo a gente é global. Então, não adiantava mais eu ficar preocupada, assim, me identificando apenas como um ser local que vai receber, etc. e tal, por esse mercado local, quando eu estou no mundo. E o mundo já é uma esfera tão grande que não há uma regulação, entendeu? Porque cada país tem uma lei. Né? Você já deve ter feito cursos e tal mais recentes, talvez tenha até mais atualização sobre isso. E aí estava se trabalhando e se discutindo sobre essa legislação internacional, essa tributação, cobrança de direito, eu não sei qual nome dá, se é um tributo, se é uma cobrança de direito, que seria em cima dos provedores de serviço de internet. Sim. Tá, em vez de ser em cima do Spotify, do Instagram, TikTok, seja o que for, porque é muito difuso, nasce um, morre outro, tinha Orkut, morreu Orkut, nasceu Facebook, morre Facebook, nasce Instagram daqui a pouco. Tá entendendo? Sim. Eles estariam em cima dos provedores de internet, que é tipo assim, você está transmitindo tantos bytes por minuto, por segundo, então você vai pagar pelos bytes, e aí é meio Robin Hood mesmo, como faz o Tales com os livros dele, né? Tem gente que paga mais, que está compensando, gente que está consumindo, que paga menos, né? Provedores que pagam mais, que circulam mais, pagariam mais, que provedores que circulam menos, mas todos circulariam o conteúdo. Então, é uma discussão realmente muito grande e agora, na pandemia, foi que a coisa se digitalizou mesmo, né? Impressionante.
digitalizou teatro, né? Achei legal você falar que fez o CPBT, né? Que massa que você fez o CPBT, né, cara? Assim, muito bom isso. Fico feliz quando alguém faz CPBT, porque é um curso maravilhoso mesmo. Então, Maravilhoso, histórico. total. Então, teatro não tinha teatro online, era chato. Tipo assim, vamos assistir teatro na internet, não dá, é muito chato. Eu vi num grupo, eu não sei se eu estou falando muito aqui, viu? Mas é só para ajudar aqui, né? Para soltar uma ideia também. Eu vi num grupo, umas pessoas falam, e um grupo que tinha gente de São Paulo, do Rio, tá? Não era só nós aqui, não, Recife. Esse grupo tinha gente desses lugares, acho que tinha pessoal de Brasília também, dizendo que as experiências do teatro online durante a pandemia, as primeiras aconteceram, sabe aonde? No Brasil. Não foi na Inglaterra, não foi nos Estados Unidos, foi no Brasil. Olha só, nós aqui em tempo de crise, né? Como a gente tem criatividade. E aí eu fiquei, mas teatro, como é que eu vou ver? Aí fui ver umas experiências, e já vou terminar aqui com eu vi algumas experiências muito legais. Vi, claro, teatro filmado, vi gente fazendo cenas, vi gente falando com a câmera, né? E vi uma experiência muito legal de um grupo em que eles bombaram. Depois eles me disseram que eles bombaram, eles não tinham mais nem gente para fazer o espetáculo, que era o grupo Magilute de Recife. O espetáculo chama-se Tudo que Cabe numa VHS. O lance é o seguinte, não sei se você já ouviu falar desse espetáculo. Não, o lance é o seguinte, você tem acesso, eles saíram até na Maria Bop, naquele blog da Maria Bop, do Instagram, né? Ele pega o seu telefone, ele pergunta, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem Zap. Nós vamos, tal hora, fique só você no canto com seu celular, que a gente vai entrar em contato com você. Aí entra em contato um ator com você e começa a conversar com você por mensagem de Zap, como se você fosse um relacionamento dele, que estava uma relação que tinha acabado. Aí ele fala, porque naquele dia que a gente foi no Facebook, lembra? Vai lá no Facebook, a pessoa vai no seu Facebook, está lá uma mensagem, e começa a provocar uma relação dela com aquele ator. E isso é fantástico, cara, assim. Aí daqui a pouco está no Instagram uma foto, e ele vai puxando as memórias, e daqui a pouco você já quer conversar com a pessoa, porque você, tipo assim, puxa vida, eu sou a pessoa que ele está falando mesmo. E eles disseram, e olha o que foi a sacada dele, eles disseram que fez tanto sucesso que eles não esperavam, que eles estavam chamando atores para fazer, porque a demanda era grande. Reinventando, de repente, se vocês quiserem, tudo que cabe numa VHS é o nome, é muito legal, e descobrindo essa forma, como driblar, e aí muita gente conseguiu agora na pandemia, descobriu como monetarizar, né? Uhum. Eu lembrei de um relato que eu vi, né, num curso que estava fazendo, que na Alemanha, durante o período do nazismo, os povos que viviam clandestinos, os judeus e outros tipos de pessoas que estavam ali, para fazer teatro, eles faziam nas salas de casa e falando baixo. Então a galera montava até cenários dentro da casa de alguém, num quarto escondido, e fazia teatro num tempo sombrio como aquele, né? E fazia acontecer, né? Encontrava a forma de fazer. Eu não sei mais a fundo se existia sustentabilidade ou se estava apenas ligado àquela necessidade de conversar sobre aquele momento, e enfim. Mas eu acho que é um exemplo bem massa de se reconstruir dentro de um tempo de crise, né? De um possível tempo de crise. Tem uma pergunta. A Monique aí perguntando para ti, ó. Matheus, eu vou ler para ti, tá?
Tu já pesquisou como disponibilizar tuas músicas em uma distribuidora para que possa ficar em um banco de possíveis trilhas para filmes? Já ouvi algo do tipo que rola na Tratória e altas músicas tuas. Imagino que seria irado em aparecer em filmes. Eu também. Então, Monique, eu distribuo minhas músicas, inclusive, pela Tratória, né? E no caso do disco Rolê nas Ruínas, como você meio que faz um contrato para cada distribuição, assim, né? Tem um contrato que dura 1 ano, mas para cada distribuição você assina você concorda com um novo termozinho lá, né? E aí no caso dessa, eles estão como editora, e aí a editora é quem disponibiliza e deveria criar essa relação entre a sua música e outros tipos de linguagem. No caso deles, eu acho que talvez eles façam um trabalho melhor com artistas que injetem mais dinheiro de alguma forma lá, mas minha música, teoricamente, está num desses bancos de disponibilidade para poder fazer parte de trilhas de filmes ou de jogos, etc. Aqui em Fortaleza, sozinho, né? Tipo, sozinho assim, né? Por articulações minhas, a minha música tá na trilha de 2 filmes. Um chama Banzo, já foi lançado, mas eu não tem uma foi lançado por uma turma da Vila, e o outro chama-se Preces Precipitadas de um Lugar Sagrado que Não Existe Mais. Também tem 2 músicas minhas em trilhas desses filmes, que é a trilha sonora para o Fim do Mundo e Missa Negra. E são articulações que eu pude fazer aqui na cidade com as pessoas, né? No caso, é, é isso. Essa é a função das distribuidoras, no caso do mercado da música, assim, né? Das distribuidoras não, das editoras. As distribuidoras, elas fazem o serviço de colocar suas músicas nas plataformas possíveis. O Presses eu também trabalho como ator. Inclusive, o Presses perguntou como faz para assistir, né? O Presses, ele tá disponível na Mostra Tiradentes esse mês, né? E como está em circulação, ele não fica disponível no site para você ir lá assistir sempre que quiser, né? Como ele está passando por festivais, então ele fica disponível no período que o festival tá aí. O cinema também foi uma linguagem que teve que se reinventar e descobrir novas lógicas para acontecer, né? Nesse caso, a galera criou as plataformas, né? Que são sites para você assistir os filmes. Então, o festival acontece todo online. A galera cria um site, um design, lá dentro se conversa, acontecem os debates e a exibição dos filmes fica por um dia, 2 ou por uma semana, dependendo do tempo do festival. No caso desse, a Mostra Tiradentes, basta pesquisar que tem o site deles lá. É um festival bem importante assim para o cinema, né? Acontece em Tiradentes e é tudo. Tá aí, a Larissa, o Instagram do filme do Prestes, que é dessa produtora, Tarde na Rua, galera aqui da cidade. Acho que gente, na verdade, a gente falou já bastante dos assuntos que eu já tinha preparado, assim, né, que eu tinha pensado, mas ainda a gente pode ouvir agora. Deixa eu fazer essa pergunta para o Ronaldo primeiro. Ronaldo, tu consegue, porque eu entendi que o teu Spotify aí ele não é o prêmio, né? Então tem algumas limitações. Eu não sei se tu consegue colocar a partir de um minuto específico. Por exemplo, o vídeo que eu queria colocar, o áudio que eu queria colocar, opa, o áudio que eu queria colocar do amarelo, eu queria começar do minuto 5 e 18. Minutos 5 e 18 segundos. Tu pode colocar então, Selma? Ou é o. Enfim. Se precisar, eu coloco aqui. O meu é prêmio. E aí?
esse novo projeto. Meu nome é Thiago André e o episódio de hoje é sobre o caminho para Amarelo. Quando Amarelo saiu, houve uma certa quebra de expectativas para muita gente. O Emicida, que fez seu nome nas batalhas de MCs, parecia estar agora dando um tempo nas punchlines e no lugar disso parecia estar rimando algumas linhas com mais suavidade e leveza. Alguns, em tom de saudade, disseram que o Emicida não era mais o mesmo. E que bom mesmo, era aquele Emicida lá da primeira mixtape. Só que se você parar para pensar, muitas das coisas que eu defendo hoje como fundamentais no Amarelo, elas já estavam de alguma maneira na primeira mixtape, sabe? Mas o mundo ainda não estava pronto para compreender alguém como nós falando sobre tudo aquilo dessa forma, sacou? Então teve que haver uma construção dessa última década inteira para que as pessoas pudessem se relacionar melhor com essa subjetividade preta, sacou? Que é tipo a gente fora do estereótipo. Nem os nossos irmãos que ouviam o nosso som em uma escala grande estava pronto para assimilar a nossa existência fora dos estereótipos, fora do quadradinho que era destinado a uma pessoa como nós. Tá ligado, mano? Olha que coisa louca, né? Se a gente volta pra lá e escuta, por exemplo, uma música como Só Isso. O sábio dizia que você deve comprar arroz e flores. Arroz pra viver e flores pra ter pelo que viver. Vejo alvorada no morro fazer pá com a da vitrola, como se eu tivesse dentro daquele samba do Cartolas, Carola, de camisola, levo o pivete. E é uma música que fala sobre simplicidade, sobre a vida simples mesmo, sobre a beleza das coisas pequenas também. É um primeiro exercício de a ordem natural das coisas, pequenas alegrias da vida adulta, e tudo aquilo era um sonho. Tá tranquilo, esse estigma não afetou só a mim. Quando meu bisavô tinha dente, eles já pensavam assim. Nem por isso o sonho de Luther King virou pó. Morre o homem, fica a esperança de um mundo melhor. Porque eu não vivia aquilo lá. De maneira nenhuma. Eu vivia o extremo oposto daquilo lá. Eu vivia num bairro perigoso, sem saneamento básico, bastante violento. E eu sonhava com aquela vida simples. Eu conseguia encontrar naquela rotina ainda uns lampejos de luz, né, mano? Que fazia eu acreditar. Era isso que restava ao Emicida lá de 2009. Naqueles anos, pouca gente estava disposta a encarar o desafio de fazer uma carreira sustentável no rap. Esse desafio, ele era uma incógnita há 13 anos atrás, entendeu, mano? Era de verdade um grande ponto nebuloso, obscuro. A gente deu o Curumim, né, nosso parceiro Curumim, ele tem uma música que chama Salto no Vácuo, mano. E foi isso que a gente fez, a gente deu um salto no vácuo, assim, a gente pulou no meio da escuridão, essa coisa da levanta e anda mesmo, né, de, mano, mergulhar na escuridão sem ter onde se agarrar, mas acreditando que, mano, vai ser possível sim, a gente vai conseguir. E de certa forma, conseguiram. Eles preencheram uma lacuna deixada desde o fim dos anos 90 e fizeram muito com o pouco que tinham nas mãos. Eles souberam aproveitar o advento das câmeras digitais, da popularização das redes sociais e amplificou suas vozes para além do bairro e das rodas de MCs. Como disse no outro episódio, se não fosse o YouTube e os sites de compartilhamento de música, eu jamais teria sido impactado pela força de Triunfo. Sabe? Então, eu acho que o Emicida que lançou Triunfo, que lançou a primeira mixtape, ele olharia pro Emicida de 2020 e ele se sentiria muito inspirado. Ele se sentiria muito protegido. Ele iria entender que isso é um sonho sólido que inspira muita gente que nem ele, sabe? É nisso que eu penso. Tem um poema do Mário Quintana que eu gosto demais, que ele acho que chama Retrato da Infância, onde ele fala que ele tem um certo receio de olhar as fotos dele antigo, porque ele não sabe o que aquelas crianças do retrato vão pensar dele hoje, sabe? A partir do que ele se tornou, mano. E eu acho que as crianças do retrato iam olhar pra mim com uma alegria imensa. A primeira mixtape foi um puta sucesso. Aquilo que parecia ser apenas um sonho nebuloso ficava cada vez mais palpável. Mas nem no começo ele escaparia da suposta nostalgia do antes ele era bem melhor. Cada vez que ele lançava uma música, um clipe ou uma nova mixtape,
Junto vinha uma série de cobranças a respeito dele estar abandonando as suas verdadeiras raízes. Lá nos idos de 2010, 2011, não era incomum que um rapper como Emicida fosse acusado de não ser real. Esse era um assunto recorrente, inclusive em muitas das suas composições. Ser real, no caso, tinha muito a ver com você ser um cara que de fato tinha as vivências das ruas. Mas aí a maturidade te mostra que a vivência da rua ela é muito ampla, entendeu? A sua vivência, a sua visão de mundo não faz a da sua mãe ser falsa, tá ligado? É só uma outra forma de olhar e se relacionar com a realidade, entendeu, mano? Chegou um momento que eu comecei a tirar um pouco isso da composição, entendeu? Porque eu comecei a achar isso muito chato, mano. Eu comecei a achar esse papo de ser real muito chato. Eu comecei a achar que as músicas estavam parecendo um quiz, mano. Sabe? Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. E eu tipo, mano, tá tipo passo ou repassa, entendeu? Não é o que eu quero ser, não é o que eu quero fazer. Eu quero tentar conduzir as pessoas através de uma história onde elas se identifiquem, né? Então quando você... Eu acho que talvez o momento em que essa chave é virada é ali no do Zica Brabo e a Revolução Silenciosa, entendeu? Porque ali eu começo a fazer algo muito parecido com o que vemos hoje em Amarelo. O galo já cantou, o galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu, o galo já cantou, o galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu, o galo já cantou. Céu azulzinho, vingou, valeu senhor, pelo dia novo, manja, o laranja, rasga o marinho e me encanta, as lâmpadas nos barraquinhos. Nesse álbum de 2011, ele se solta de vez da necessidade de emular uma postura estereotipada de um rapper clássico. E a sua maior influência nesse sentido vai ser uma MC curitibana chamada Carol com K. Antes da Carol, a gente defendia a ideia de que o hip hop devia ser plural, entendeu? Mas a gente era mais teórico do que prático, tá ligado? A Carol veio com a prática intensa. Isso quer dizer que no mundo onde todos estavam preocupados em ser um novo Racionais, a Carol com K queria apenas ser ela mesma. O rap nacional foi construído sob o signo de ser crítico do sistema, a voz das periferias. Mas a Carol mostrou para aquela geração que essa voz também podia falar de festejar, de ir pra gandaia, de curtir a noite. Talvez ela não tenha sido a pioneira nisso, mas a primeira que veio sorrindo sem culpa. E eu sempre falo isso pra ela. A Carol é quem deu pra nós a felicidade sem culpa. O rap pode sorrir, o rap pode fazer o que ele bem entender, e isso não diminui a veracidade dele, não falsifica a origem dele, entendeu? Você é quem você é e ponto final. E quem deu isso pra nós numa escala gigante foi a Carol com K, entendeu? Esse mérito é dela mais do que de qualquer outra pessoa, entendeu? Essa é uma coisa que a gente estava começando a ir tocar fora do Brasil, entendeu? E eu encontrei com ela uma vez, olha que rolê louco. Eu encontrei com a Carol no interior da Alemanha e ela ia fazer um show um dia antes do meu show, naquela mesma cidade, né? Nossas agendas bateu e a gente se cruzou no interior da Alemanha, numa cidade chamada Kohl. E eu fui no show dela, mano. E o show dela foi uma grande aula pra mim, porque essas questões, eu acho que essas questões, elas também são muito cruéis com os artistas que estão começando. Tá ligado, mano? Você empurra pra um moleque de favela, tá ligado? Da pele escura, que já atravessou 1 milhão de barreira, um peso que ele não precisava. A gente não precisa dar mais fardo pra essa molecada, mano. Entendeu? A gente tem que tirar peso pra essa rapaziada poder voar mais cedo, mano. E não. O que várias pessoas fez comigo, o que várias pessoas faz até hoje, é ver um artista novo e chegar lá com mais um fardo pro cara carregar, mano. Poder sorrir sem culpa, sem o peso desse fardo que põe em xeque a legitimidade da sua arte, é libertador em muitos sentidos. Era 2011 quando tudo isso começou. Ele nem sonhava em lançar um álbum como Amarelo. O ponto é que essa não é uma jornada curta. Nada aconteceu do dia pra noite. Thiago, eu acho que é sempre uma caminhada longa. Tá dando pra me ouvir? É sempre passinho de formiga numa caminhada longa, mas
A gente tava Pode dar tendo pausa, muitas já. conversas no decorrer da gravação do Amarelo, da produção do Amarelo, do espetáculo do Amarelo, da montagem da tour e tudo mais. E em uma dessas muitas conversas, ele dividiu com a sua equipe algo que tinha impactado ele enquanto lia um monge vietnamita Thich Nhat Hanh. Sim, não sei Ronaldo tá vocês, aí? mas nunca passou pela minha Pra poder cabeça dar que o um pausa. monge budista vietnamita iria inspirar um disco de rap do Emicida. Isso Ô, Ronaldo! Aê, chegou. Ai, gente. Pronto. Então, eu botei esse trechinho, né? Que tem as falas do próprio Emicida. Fala um pouco sobre essa visão dele, da sua inserção, né? No trampo, no fazer. E eu acho que essa fala dele, que encerra, eu coloquei todo para não botar só o trecho da fala e para poder a gente entender um pouco qual é o espírito dessa conversa aí, desse episódio também. Eu acho que essa fala dele que encerra fala um pouco sobre as coisas que eu vim falando antes, de mercado, e sobre uma visão que eu tenho. Essa noção de sustentabilidade e essa noção de um espaço onde a nossa energia não seja sugada ou desgastada, ou que a gente se mate, se adoeça para fazer nosso fazer, é sobre isso, assim, né? Tipo, esse fardo que se joga. No caso dele, ele tá falando ali sobre a linguagem rap, mas de qualquer forma, eu entendo que se a gente pegar essa noção de mercado globalizado e tentar se vestir dela, a gente vai ficar muito mal, muito magoado, muito frustrado com o nosso fazer. Tô falando disso pensando que também estou falando para pessoas que encontram outra situação financeira que não seja os herdeiros do Brasil, assim. Tô falando do povo favelado, tô falando de outras pessoas, assim. Mas eu acho que isso também serve até para quem tem grana, assim. Que a gente precisa pensar esse verdadeiro de lá é um verdadeiro muito louco, assim. A gente precisa pensar a real da essência de onde a gente está fazendo a coisa, sabe? Porque senão a gente vai ficar frustrado mesmo, assim. Acho que a gente tem que pegar a nossa realidade e pautar o desenvolvimento do nosso trabalho a partir desse pé no chão, assim, a partir desse entendimento, dessa rede que a gente articula, a partir desse entendimento que aquilo que a gente tem nas mãos, que pode parecer nada, não é para a gente construir um trabalho baseado na precariedade, mas em si baseado na sustentabilidade de um grupo, assim, que seja, ou que seja de um indivíduo, de algumas pessoas. É isso. Algo mais? Não sei. Aí, gente, quer dizer alguma coisa aí? Acho muito interessante isso daí. Eu quero. Opa! Fala aí, Ronaldo. Não, dizer, olha, eu não saí daqui em nenhum momento. Eu estou assim, né, falando disso de crise e tal. E aí primeiro pensar assim, eu acho que a cultura e a arte, a gente sempre está em estado de crise, né? Por várias questões. Questões políticas mesmo, né? Questões, não só essa pandemia nos faz refletir em algumas questões, mas a arte mesmo está sempre em crise. O artista, aquele que não está dentro da mídia consagrada, ele está em crise sempre, ele tem que se reinventar a cada momento, né? E isso é importante, acho que a gente sentir. Então, a gente mesmo esse reinventor. Aí, dizendo assim, eu não saí daqui, por quê? Eu resolvi gravar no celular, usar o computador para jogar as mídias, aí a criatura começou a falar comigo no WhatsApp. E aí eu já enlouqueci, porque eu não consegui mais ficar ouvindo o WhatsApp, ficar lendo o Zap para dizer o que ele queria. Aí eu não tinha Spotify eu não conseguia ver o tempo. Meu Deus do céu, então, isso é assim reinventar em tempo de crise, né?
e acaba que... Também, também. Não eu digo assim, é isso, é se jogar sem medo. Eu estou falando, dando esse exemplo aqui, né? Quem devia dar um salve para a Kelly, que está lá no Iguape, está no outro trampo hoje, mas ela que está acompanhando isso aqui com maestria. Ainda tem assim, a Selma pediu para eu jogar enquete. Que enquete? Como? Lembrando, gente, a enquete já está aí no ar, viu? Aí o que é que eu fiz? Eu entrei por outro navegador. Olha só, eu entrei por outro navegador, aí deu um tiltzinho, mas enfim, deu certo. Então, eu acho que é isso. Primeiro, a arte, nós artistas, a gente está enfrentando, quando eu digo em crise, é porque a gente está sempre enfrentando grandes barreiras, né? E esses dias, acho que por conta da nova gestão pública municipal, a gente tem escutado muitas coisas nas redes sociais e falar de crise, falando de nomeações e tudo. E uma coisa que para mim fica muito clara é assim, a gente, né, o artista, o produtor, ele não é inimigo, né? Ele não está guerreando entre si, não está em lugares antagônicos. Nem mesmo um artista que tem mais mídia, que tem mais apoio, ele está em lugar antagônico com outro artista. A gente está no mesmo patamar. E a gente tem que perceber que o nosso inimigo é o Estado. Não interessa se quem está no Estado é meu amigo, é meu irmão. O Estado continua sendo amigo, sendo inimigo do favelado, do preto, do gay, do artista periférico, porque o Estado só vislumbra uma porção da coisa. Ele só vislumbra o que dá um retorno, de uma certa forma, que não é o sabor real da arte. Então, acho que isso esse mercado da cultura e gestão em tempo de crise é inerente mesmo ao nosso fazer, né? A gente tem que se reinventar. Selma mesmo, acho que se reinventou nesse momento, né? Repensando... Com certeza. Isso, esse momento, esse encontro, né? Como é que acontece, como é que pode, como é que potencializa, né? Então, acho que é isso, é perceber que nós, artistas, estamos no mesmo patamar, que eu digo, de luta. Claro que tem todas umas diferenças aí que eu particularmente não entendo por algumas questões, né, minhas, pessoais, da minha formação, do meu nascimento, né, por ser um homem branco, enfim, não entendo certas questões, mas outras eu entendo. E esse fazer artístico, eu acho que é o que quebra todas essas barreiras. E se reinventar, ser artista é isso, é se reinventar sempre, está sempre remando e tentando vencer essa crise. É isso, é isso. Eu acho que é a gente usar dessa nossa sensibilidade possível para poder lidar com as adversidades, né? Com os desafios, lidar dessa nossa sensibilidade para entender tanto as nossas fragilidades quanto as nossas potências e de que forma se há um privilégio, o meu privilégio pode ser essa potencialização de um espaço para as pessoas que estão ao meu redor que não têm o mesmo privilégio, a mesma forma que a gente também tem que pensar que a nossa potência não pode se deixar ser barrada por essas adversidades que sejam estruturais, mas é isso, né? É produzir, achar sua estratégia, porque eu acho que cada uma daqui deve de algum modo conhecer as suas táticas para estar continuando, né? Porque a gente fica nessa, né, de descobrir a forma de dar continuidade a esse movimento que um dia a gente começou. Selma, eu de algum modo encerrei o que tinha que preparei para hoje. Já vou, por outro lado, agradecer demais essa oportunidade, que foi uma oportunidade, um desafio, mas ao mesmo tempo assim muito prazeroso poder ter dedicado um tempo para pensar esse momento, e também a confiança, né? A confiança depositada em mim para a gente poder articular esse tempo que a gente passou junto. É isso, muito obrigado a quem ficou aí acompanhando, trocando as mensagens, eu pude ver aqui todas. Muita gente maravilhosa.
as pessoas que vão vir ainda nos próximos dias também e que vieram antes, falaram nos dias anteriores, só gente massa, gente agilizada, gente articulada. É isso, gente. Um beijo. Deve de ser a realidade, mas a mentira tá tão igual. Vou te contar, mas pela metade, que é pra tu querer ver o final. Legal, 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 legal. Por Monet você vai viver sem tempo pra compreender. Um branco aperta minha mão, me oferece, não pede compreensão. Eu tava andando pela cidade, mas fui coberto com meu lençol, corpo queimando.